Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula sobre programação e na aula de hoje nós iremos aprender um assunto bastante utilizado na linguagem de programação C, que é ponteiros e alocação dinâmica de memória, tá? Então, esse assunto, se você quer aprender como trabalhar com ponteiros, já vai deixando o seu like, curtindo e compartilhando com seus amigos, beleza? Seu like ajuda bastante aqui o meu canal. Então vamos lá. Então o que seria um ponteiro? Um ponteiro ele consiste em uma variável que essa variável ela representa um endereço de memória. Só que o que é que acontece? Quando a gente precisa acessar esse endereço de memória, muitas vezes a gente precisa fazer uma forma com que esse mesmo endereço faça uma referência em um endereço seguinte. Dessa forma, consegue mudar a localização dessa referência de memória. Então, eu tenho a variável A e tenho a variável B. Porém, eu vou dizer que o que eu fizer com a A vai representar a variável B também. Então, essa é uma das formas aí da gente trabalhar. Então, eu vou dizer que a variável A vai apontar para a variável B. Então, qualquer valor que eu atribuir à variável A, a variável B vai fazer a referência da variável A, tá? Então, sendo assim, chamamos uma variável de ponteiro porque ela está apontando para o endereço de memória onde encontra-se uma outra variável, tá? Variáveis padrões, variável padrão versus ponteiro. Então, qual é a diferença de uma variável padrão e um ponteiro? A variável padrão, ela armazena os seus valores, os seus dados em uma referência de memória. Porém, a diferença de um ponteiro é o que? Ele também é uma variável, porém, esse ponteiro eu vou apontar para um outro endereço. Então, eu tenho o endereço A e tenho o endereço B. Então, a partir do momento que eu faço um ponteiro apontando para uma outra referência de memória, o que eu fizer em uma variável vai ser representada na outra variável, tá? Então, essa é a grande diferença aí. A variável padrão ele só armazena um valor na memória. Porém, um ponteiro ela aponta para um outro endereço de memória. Resumindo, seria isso. Então, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui para vocês para ilustrar melhor essa ideia de ponteiros, tá? Então, ó, ponteiros, variáveis padrões versus ponteiros. Então, aqui, imaginem aqui como se fosse um vetor, tá? E nesse vetor aqui é praticamente a memória, tá? Então, observem aí que aqui é a memória e cada espaço desse aqui é armazenado valores. E esses valores aí, a gente tem o quê? A memória RAM, no caso, né? E a gente tem variáveis que a gente criou ao longo do nosso programa. Então, ao longo do nosso programa, nós temos aqui a variável x e y e temos um ponteiro p. E para cada espaço desse da memória, eu tenho uma referência de memória. Então, por exemplo, a variável x aqui tem um valor menos 12 e a sua referência de memória é quem? É 0001. A variável y, ela tem um valor 21 e a sua referência de memória é quem? É 0010, tá? Então vamos a esse exemplo aqui, ó, variáveis na memória, tá? Então, a partir do momento quando a gente declara variáveis no nosso programa, a gente tem aqui a declaração de uma variável char. A recebe 1, B recebe 2 e C recebe 3. Temos int recebe x e double recebe aí 5. Tá? Então, observe o seguinte, a partir do momento que eu faço a declaração das minhas variáveis, essas variáveis aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a alocação de um endereço de memória em quem? Na minha memória RAM. Tá? Então, na minha memória RAM, eu estou dizendo aqui, ó, na variável A, eu estou dizendo que o endereço 100 vai representar o valor 00001, tá? Que foi esse valor que eu armazenei aqui. Na variável B, eu vou ter o quê? Eu vou ter o endereço 101, que ele vai representar o quê? O número binário 0000 e no final, ó, 10. Que esse 10 ele vai representar o número decimal quem? 2. E eu tenho aqui a declaração da variável C. O endereço de memória dessa variável aqui é quem? É 102. E o seu valor em binário é 11 e o seu valor decimal é quem? É 3. E assim a gente segue essa mesma lógica aí, ó. Então o x, nesse caso aí, eu tenho esses outros espaços aqui que eu posso estar alocando espaço na memória. Tá? Então, esse é um exemplo prático de como, a partir do momento que a gente declara uma variável no C, essa variável vai representar um endereço na memória RAM.
E esse endereço vai ser a representação que ele vai receber uma atribuição, e essa atribuição que for recebida ela vai ser transformada em números binários, tá? Então, aqui são as representações numéricas dos números binários 1, 2 e 3 armazenados na variável A, B e C, tá? Então, voltando aqui para aquele exemplo de ponteiros, então observem aqui que essa sequência aqui, dessas células aqui, eu teria o quê? Eu teria espaços na minha memória que não estão sendo usados, porém eu preciso de endereços, eu preciso de endereçar elas. Só que o que é que acontece? Eu criei um ponteiro, nesse caso, e esse ponteiro vai apontar para uma referência específica. E os demais espaços que eu não utilizar, eles vão ficar lá para qualquer momento que o computador fizer essa solicitação, ele tenha um espaço para ser alocado na memória. Criamos aí um conteúdo dos endereços da memória e a partir desses endereços eu consigo manipulá-los. Então eu criei um ponteiro aqui, que esse ponteiro ele vai ser como se fosse uma variável, mas na verdade ele não é. Ele é simplesmente, imaginem aí, uma variável que aponta para outra. Então qualquer valor que eu substituir aqui no 21 vai refletir diretamente aqui, porque ambos têm o mesmo endereço. Tá? E qualquer coisa que eu fizer no ponteiro, como ele está representando esse endereço aqui, ele vai alterar aqui diretamente no y. Porém, vale-se alentar o seguinte, ó, que o ponteiro, por ele estar apontando o endereço de memória da variável y, ele também tem o seu endereço de memória. Tá? Então, por isso que quando vocês forem estudar mais à frente, a gente tem o ponteiro do ponteiro, que seria o quê? Eu tenho aqui a minha referência do ponteiro e eu tenho a referência da referência do ponteiro, tá? Mas isso não é o caso para a aula de hoje. Quem quiser dar uma pesquisada a mais, pode dar uma pesquisada, tá? Mas o que a gente vai ver hoje é essa parte aqui, tá? Então, a ideia da utilização de um ponteiro seria o quê? Seria permitir que a gente utilize a alocação dinâmica dessas posições aqui na memória, tá? Então, eu posso alocar de forma dinâmica essas posições na memória, tá? Então essa seria uma das possibilidades aí de trabalhar com os ponteiros. Ó. Possibilita que funções modifiquem o conteúdo e seus argumentos. Aumenta a eficiência de determinadas rotinas, ficam mais rápidas, tá? Então esses são alguns benefícios dos ponteiros, tá? Ó, onde a posição determinada determina o tamanho de um vetor ou matriz durante a execução do programa. Então ele é bastante utilizado também na parte de matrizes e vetores, tá? Então, como é que a gente declara um ponteiro no C? A gente tem o tipo do dado dele, seria o quê? Inteiro, flutuante, double. Temos um asterisco aí, e com base nesse asterisco aí, depois, nós temos o nome do ponteiro. Que o nome do ponteiro é o quê? É o nome da variável, tá? Que no caso não é o nome da variável, mas tipo, é o nome do ponteiro, tá? E uma forma seria assim, ó, int asterisco p underline int, né? Então estou dizendo aqui que a variável p underline int, no caso não é variável, é o ponteiro, né? Então eu diria, então seria o que? Int. Sempre quando tiver aqui o asterisco, a gente vai entender que aqui vai ser a declaração de um ponteiro. Então esse ponteiro ele pode ser do tipo inteiro, como pode ser do tipo caractere char aí, tá? Então, os ponteiros, existem dois operadores especiais para os ponteiros, tá? Que seria o e comercial, que ele retorna o endereço de memória, e temos aí o asterisco, que ele retorna o conteúdo ou o valor de um ponteiro. Então, por exemplo, ó, eu quero aqui receber o endereço de memória, aqui e comercial A. Estou dizendo que e comercial A, ele vai receber quem? Ele vai receber o endereço. Então, por exemplo, eu tenho aqui y. Qual é o endereço de memória de y aí? É 0010, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu vou pegar o endereço e vou estar armazenando nesse ponteiro P aqui, tá? Porém, quando eu utilizo aqui P e aqui o asterisco, eu estou pegando quem? Eu estou pegando o seu valor. Então, nesse momento, qual é o valor que está apontando no P? Se a gente voltar aqui, ó, P está apontando a referência 0010. 0010 é quem? É Y. Qual é o valor de Y? É 21. Então, o valor de P é quem? É 21, tá? Então, essa é a lógica aí nesses operadores aí dos ponteiros, tá? Dessa forma, a gente consegue tanto pegar os valores do ponteiro, como também a gente pode passar as referências
passar os endereços para um ponteiro específico, tá? Que nesse caso aí chamamos de P. E B agora passou a receber o valor que existe no ponteiro, que seria o 21. Então, B passou a ser quem? 21, que foi o que a gente viu lá nos slides passados, tá? Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo da codificação dos ponteiros, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a declaração das variáveis inteiras, A e B, e temos a declaração de um ponteiro. Então, int asterisco P. Então, declaração de um ponteiro, tá? E aqui a gente tem a variável A, que recebeu um valor 12, e agora eu tenho aqui, ó, o que a gente acabou de ver, o que? Uma passagem de referência do endereço. Então, eu estou dizendo agora, ó, que quem? Observe, ó, P está recebendo o endereço de A. Então, eu estou dizendo que P, que ele é o ponteiro, ele está recebendo o endereço de A, tá? Então, ele está recebendo o endereço da memória de A. E agora, eu estou fazendo o quê? Estou pegando o valor que está nesse ponteiro A aqui, ó, e estou armazenando em B. Então, nesse caso aí, B vai ser quem? O valor que vai estar armazenado em B agora vai ser quem? Vai ser 12, tá? Então, se eu imprimir isso aqui, qual vai ser o resultado? Ó, A recebeu 12 e B recebeu 12 também, tá? Seguiu essa mesma lógica, tá? Então, esses aí seriam um exemplo de trabalharmos com os ponteiros, tá? Com os seus operadores. Então, a gente tem aqui um outro exemplo, que no caso seria impressão e operadores, tá? Então, eu tenho a declaração de A e tenho a declaração do ponteiro P. E fiz a atribuição A recebeu 12 e eu estou dizendo que P vai receber o endereço de memória de A. E aqui eu estou imprimindo quem? Estou imprimindo o endereço apontado para P. Então, nesse caso aí, eu tenho o apontamento do endereço P e aqui eu tenho um conteúdo que está no endereço P, tá? Então, qual vai ser o resultado dessa execução desse código aqui, ó? Eu vou ter o P aqui, que é o seu endereço de memória. Então, aquele endereço de memória que está armazenado o A, no caso, o que? É esse endereço aqui, ó, 0x, blá, blá, blá. Tá? E o valor que tá, no caso, que a gente está pegando do ponteiro P, é quem é 12, que foi essa atribuição aqui. Então, dessa forma aqui, quando eu simplesmente imprimo diretamente P, P ele é o que? Ele é uma referência de memória. Então, quando eu faço E comercial A, P está pegando essa referência de A aí. Então, no caso, esse número aqui bem diferente, ele é o que? É justamente o endereço de memória referente a A, tá? Então, vamos a outro exemplo aqui. Aqui, questão dos endereços de memória, tá? Então, eu tenho aqui a declaração de A e B. E na declaração de A e B tem as suas atribuições e tem as suas impressões. Então, estou imprimindo aqui o conteúdo de A e B e aqui eu estou imprimindo o endereço de memória referente a A e o endereço de memória B, tá? Então, no próximo slide aqui a gente tem o que, ó? A gente tem a impressão dos conteúdos que existem nas variáveis e aqui tem a impressão do seu endereço de memória. Então, esse é o endereço de memória referente à variável A e esse é o endereço de memória referente à variável B, tá? Então, vamos para uma parte bem interessante também, é a parte de alocação dinâmica de memória, tá? Durante a execução do programa. Então, o que é que acontece? Quando a gente declara um ponteiro, e esse ponteiro a gente precisa aumentar o seu tamanho, precisa fazer uma alocação dinâmica desse valor, tá? E às vezes no tempo de execução precisa fazer essa alteração e para isso a gente tem algumas funções que fazem isso daí, tá? Então, declarou a variável, porém a variável ela tem um tamanho específico, só que tipo, no momento que eu vou fazer o processamento dos dados, que eu vou fazer algum cálculo, por exemplo, ele vai me dar um número gigantesco. E para isso eu preciso modificar aquele tamanho. Então, para eu modificar aquele tamanho, preciso fazer o quê? A gente precisa fazer uma alocação dinâmica e alterar aquele tamanho daquela variável, tá? Então, vamos aqui conhecer duas principais funções que dá para a gente trabalhar com essa alocação dinâmica de memória, tá? Então, a gente tem esse malloc aí, que ele aloca uma quantidade de memória necessária. Então, tipo, eu declarei uma variável, que essa variável vai ter o tamanho 5, só que de repente eu vou precisar alterar para receber para que ela tenha um tamanho 8, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo essa função malloc aí para poder estar armazenando uma maior quantidade de valores nessa variável aí, tá?
E esse free aí que ele libera a quantidade de memória alocada. Então, a partir do momento que a minha memória ficou cheia, quando eu utilizo esse free, ele simplesmente esvazia a memória, tá? Então, imagine aí, ó, que a gente tem aí esses endereços de memórias e todos os espaços estão alocados, tá? Então, tipo, eu vou armazenar alguma coisa e devido à concorrência aí dos processos, não tem mais espaço na memória, né? E acaba ocorrendo a lentidão no sistema. E o que é que ele faz? Essa função free ele libera esses valores aqui para que novos registros possam ser colocados aí na memória, tá? Então, como é que funciona a declaração dessa função malloc aí? Temos aí a void com um asterisco, tá? Malloc, e temos aí o seu tamanho, né? Size t, e temos aqui o número de bits que eu quero fazer a mudança, tá? Então, esse void asterisco aí, ele representa quem? Os tipos, tá? Ó, então, esse tipo inteiro, o tipo char, float, etc, tá? Esse size t aí, ele define o que? Ó? É definido na biblioteca stdlib.h uma espécie de ponteiro sem sinal, tá? Então, a gente tem essa forma aí. E esse número de bits é o número de bits que eu quero fazer essa alocação aí, tá? Então, como é que seria um exemplo da declaração de um ponteiro com esse malloc? Eu teria aqui o ponteiro, tá? P, né? E eu teria esse malloc, eu estou dizendo agora que o tamanho dele vai ser quem? Vai ser 10. Então, 10, asterisco, size of int. Eu estou dizendo que o valor que eu vou aumentar agora no ponteiro vai ser 10, tá? Beleza? Então, seria mais ou menos isso. Vamos ver um exemplo prático dessa aplicação aí. Então, a gente tem aqui um exemplo desse código, tá? E nesse código aí eu tenho a declaração de duas variáveis, x e y, e tamanho. Tamanho recebe 5. Tem a declaração de um ponteiro. Então, eu estou dizendo que esse ponteiro agora, ele vai ter um tamanho quem? Um tamanho 5. Estou dizendo ó, malloc. A alocação dinâmica que eu estou colocando nele é quem? 5 vezes size of. Na verdade, ele não está multiplicando, tá? É só uma forma de definir, é a sintaxe de definição dinâmica de um ponteiro, tá? E aqui, o que é que ele vai fazer? Ó? Ele vai percorrer esse laço e vai estar armazenando os valores que estão em x. Ó. X começou com 0, então ele vai ficar percorrendo aí esse laço e vai preencher ele aí 5 vezes aí esse vetor, né, no caso. Observem o seguinte, para que a gente utilize esse size of aí, esse malloc, a gente tem que adicionar essa biblioteca, stdlib.h, tá? Se vocês não inserirem essa lib, ele não vai funcionar, tá? Ele vai dar um erro lá, então, para que ele não dê esse erro, é importante que vocês adicionem, tem que ser adicionado a stdlib, tá? Depois que ele fez todo o processo aqui para armazenar os valores lá, ele simplesmente foi e liberou a memória depois que imprimiu na tela, tá? Então, qual seria o exemplo dessa execução? Ó, P no índice 0 é o valor 0, P no índice 1 é o valor 1, P no índice 2, o valor 2, P no índice 3, o valor 3 e P no índice 4 é o próprio valor 4, tá? Beleza? Então, vamos para mais um exemplo, tá? A gente viu um exemplo aí com char, com int, quer dizer, e agora a gente vai ver um exemplo com char, tá? Então, com char ele segue essa mesma lógica, porém, observem o seguinte, que eu armazenei valores aí no vetor, eu armazenei valores do tipo inteiro, tá? Só que dessa vez a gente está armazenando valores do tipo quem? Char. Observe aqui, char, ele é um ponteiro, char, né? E aqui, nesse ponteiro aí, eu estou dizendo que ele vai receber 65 mais x. Esse 65 mais x é o quê? Se lembra quando a gente viu lá na aula de strings, que a gente trabalhou com a parte e vimos a tabela ASCII, né? Então, eu estou dizendo aqui que 65 mais 0, e eu percorrer esse valor aqui 5 vezes, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar os caracteres que representam essa posição do caractere, tá? Então, executando isso daí, como é que vai ser o resultado, tá? Ó, vamos ver aqui o resultado. Ele estaria representando aqui, ó, 65, né? 65 mais 0 vai dar 65, então 65 representa o A maiúsculo na tabela ASCII, e assim, ó, B, C e D, e assim sucessivamente, tá? Então essa seria uma lógica de trabalhar com a alocação dinâmica de memória com o malloc, tá? E para finalizarmos aí a aula de hoje, uma outra forma também de alocação dinâmica de memória seria o realloc, tá?
Esse realloc aí é, como o próprio nome já diz, ele realoca uma determinada quantidade de memória, tá? Então eu defini essa memória aqui, tá? Então eu defini que ela vai ser 5. Porém, como é que eu faço para alterar esse valor de 5 para 10, por exemplo? Então, nós vamos... Ele segue a mesma sintaxe, ó, char, o ponteiro lá, né? P recebe realloc, void, que ele vai representar aí, nesse caso, a variável, ou então o ponteiro do que a gente quer fazer essa realocação, tá? Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo prático disso aí. No exemplo 1, eu tenho um char P e eu estou passando o valor nulo. Então, a partir do momento que eu faço isso, todo o conteúdo que estava nesse ponteiro aqui, ele vai ser perdido e um novo tamanho vai ser definido. Então, nesse segundo exemplo aqui, eu tenho que... Estou dizendo que P vai receber o realloc, o método realloc, P e o seu tamanho. Então, o tamanho, por exemplo, se ele tinha um tamanho 10, eu mantive o tamanho 10 de P, sem apagar os valores que tinham dentro, e depois eu incrementei mais 2 aí, no seu tamanho, tá? Então, P, em vez de ser 10, por exemplo, ele ficou sendo 12 no caso, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo desse código, tá? Então, a gente tem aí um ponteiro nome, e ponteiro nome eu vou dizer que o seu tamanho vai ser 12, tá? Atribuímos aí o nome Gil Eduardo, por exemplo, e fizemos uma atribuição aí chamada Gil Eduardo, depois nós imprimimos. Porém, depois eu quero aumentar o tamanho desse vetor, não quero dizer que ele é mais 12, eu quero dizer que ele é 22. Então, o que é que vai acontecer? Ó? A partir do momento que eu aumento o tamanho do caractere dessa minha variável aqui, e eu passo null, eu não passo ela novamente aqui, ele vai sobrescrever essa variável e vai atribuir um valor nulo para ela, tá? Então, observem, aqui ficou aqui o nome Gil Eduardo e o nome agora passou a ser nulo. Por quê? Porque eu não passei nada aqui, tá? No realloc. Então, para que eu possa passar alguma coisa e os valores que existem na variável não se percam, eu apenas aumente o tamanho, aí eu teria que botar nome aqui, tá? No primeiro parâmetro de realloc. Então, ficaria nome recebe atribuição realloc, nome, vírgula, 22 size of char, tá? Dessa forma, eu manteria o nome aí, Gil Eduardo, e ele iria imprimir na tela aqui, Gil Eduardo, tá? E aqui, para um outro exemplo da utilização do malloc e o realloc, seria um exemplo com um vetor, tá? Então, nesse vetor aqui, observe que eu declarei um ponteiro, e eu chamei esse ponteiro de vetor, e eu disse que vetor vai receber o malloc aí, 3 size of, então tipo, eu disse que esse vetor vai ter um tamanho 3. Beleza, depois que eu disse que esse vetor vai ter um tamanho 3, para cada índice dele, observem que eu fiz uma atribuição. Eu disse que o índice 0 vai receber 0, que o índice 1, que é a posição 2, vai receber 1, e a posição 3, que representa o índice 2, vai receber 2. Depois disso, eu imprimi na tela, tá? Depois disso, a gente fez o quê? Eu alterei o tamanho do vetor. Eu disse que agora o vetor não é mais de tamanho 3, mas eu disse agora que o tamanho é 4. Então, observe que eu estou utilizando o método realloc aqui, fazendo a atribuição novamente à variável vetor, tá? O ponteiro vetor, quer dizer. E aqui eu passei como primeiro parâmetro o null. Quando eu passo pelo primeiro parâmetro, ele zera todos os valores que tem dentro da variável. Zerou todos os valores que tem na variável, se eu for imprimir aqui, o que é que vai acontecer? Vai aparecer nada, tá? Porém, nessa sequência aqui, a gente fez a atribuição aqui, ó. O índice 0 recebeu 10, o índice 1 recebeu 15, o índice 2 recebeu 20 e o índice 3 recebeu 25. E depois a gente saiu imprimindo cada valor desse índice aí, tá? Porém, nesse outro exemplo aqui, o que é que a gente fez? Ó, eu alterei o valor do vetor, eu disse que ele não vai ter mais 4 posições, mas agora ele vai ter 5 posições. Passei como parâmetro do realloc o próprio vetor. Então, o que é que ele fez? Ele incrementou um valor e não apagou os valores que existiam nesse vetor, tá? Então, ele realocou agora o vetor com uma posição a mais. E essa nova posição, que representa o índice 4, que é o tamanho 5, né, do índice, eu passei um valor 30. E a partir do momento que eu faço isso, a gente vai ter o quê? Vai ter expressão aí do vetor e o que há em cada uma dessas 5 posições aí, tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa primeira execução. A primeira execução,
seria essa aqui, ó, 0, 1, 2, tá? 0, 1, 2 é o primeiro print. O segundo print aqui é para aparecer nulo, ó, então ó, ficou 0, 0, 0, porque foi o valor nulo. E essa terceira execução aqui no método de saída, a gente vai ter o quê? A gente tem os seus respectivos valores, ó, 10, 25, 20 e 25, tá? E por fim, a gente realocou o tamanho do nosso vetor, mudamos o tamanho do vetor e atribuímos mais um índice para ele e passamos o valor para esse índice aí, tá? Então esse aí vai ser o resultado, tá? Então, com isso a gente tem aí a saída do nosso vetor com as suas realocações aí, tá? Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Se você gostou, já vai deixando o seu like, tá? Se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, crítica, sugestões ou elogio, já deixa nos comentários aí que eu vou ter o prazer de responder você, beleza? Então era isso, pessoal, para essa aula. Um forte abraço e até mais.